SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. SC Strong na área. Com friozinho, mas voltamos. Com friozinho, estamos na área, né? Muito bem. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite. É isso aí. Estamos aqui hoje com um convidado mega especial, né? Não, e nós vamos ouvir ele duas vezes. Ouvi-los duas vezes. Mas tem conteúdo pra caramba, porque pra mim vai ser a terceira vez. Então, é a segunda vez que ele vem palestrar em Joinville e com certeza tem muito conteúdo, né? Hoje eu ouvi basicamente novidades, né? Já tinha ouvido ele. Bom, apresentar aqui o Flávio Tavares, nosso convidado. Flávio, é o nosso videocast SC Strong. Tem como objetivo falar de empreendedorismo e inovação principalmente. Claro que a gente dá um olhar assim para Santa Catarina, né, que é nosso estado-mãe, mas a gente tem trazido convidados do Brasil todo, né? E você conhece Santa Catarina porque já tem feito trabalho aqui em várias empresas, em várias cidades, conhece bem, e é do Sul também, né? Então estamos muito próximos. Flávio Tavares, depois você se apresenta com mais propriedade, né? Mas eu o conheci quando ele estava à frente do Welcome Tomorrow, né? E nós então convidamos ele para palestrar no evento Expo Inovação aqui de Joinville. Foi 2019, pelo que eu me lembro. 2019. Então seja super bem-vindo, Flávio. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito grande aqui por Santa Catarina. Acho que porque eu sou do Paraná, né? E historicamente férias, a gente sempre estava por aqui. Sim. Então eu conheço muita região. Tem alguns amigos que moram em Joinville. Então, aliás, Joinville é uma cidade que eu amo. Assim, eu sempre falo no Brasil de cidades que eu moraria, né? Eu moro em Londrina, amo Londrina, mas eu acho Joinville mais próximo de Londrina de todas as cidades que eu conheço no Brasil. E com uma vantagem, que vocês estão a 100 km de uma capital e 100 km da praia, né? Vocês estão muito privilegiados. 50. Não, 50 da praia. Londrina olha muito para São Paulo, né? Quando você vê geograficamente, business, é mais São Paulo do que Santa Catarina, né? Londrina é quase São Paulo, né? Né? Ela tá a 130, 140 quilômetros da divisa ali, bem pertinho. Ela é quase São Paulo, mas londrinense por praxe, ele vem muito para Santa Catarina, né? Passar férias e tal. E agora, recentemente, eu tenho vindo para cá bastante, assim, engraçado. Eu tava olhando minha agenda agora dos próximos 60 dias, acho que eu tenho umas 5 viagens aqui para Santa Catarina, para fazer palestra ou para alguma reunião. Eu estou com um cliente importante do segmento têxtil ali em Blumenau, então eu estou sempre com uma agenda programada para estar lá com eles. E eu sempre digo, né, eu disse isso para vocês hoje, que é impressionante o quanto eu encontro eco nas minhas palestras em Santa Catarina. Assim. Eu falo, cara, é diferente, assim. As pessoas que me abordam, o que elas falam e tal. Acho que tem muito a ver com a raiz familiar de Santa Catarina, assim, é um povo muito família. Acho que tem alguns valores aqui que a gente tem em comum. Sim. E eu sempre fico feliz de vir aqui, porque o eco é impressionante. Ah, que legal. Legal ouvir isso aí. Bacana. Mas, Flávio, se apresenta, né, como profissionalmente, tua trajetória, rapidamente, para os nossos ouvintes aí te conhecer um pouquinho e a gente vai conduzindo aí nos temas. Eu sou o cara eu sou o Flávio, né, Tavares, sou pai do Rick, do Teteu, do Luca, do Piero e da Lara. 5 filhos, casado com a Kiki. Eu tenho vários negócios, né, assim, tipo, vendi alguns. Eu fundei uma empresa de tecnologia 12 anos atrás, saí bem no comecinho da pandemia. O Welcome Tomorrow ainda sou o CEO, toco operação no Brasil. A gente agora se associou a um grande grupo de eventos no mundo, que é uma empresa francesa, que é a GLI Events. O Welcome Tomorrow tem um projeto de expansão internacional. Fundei a Upper em 2020 junto com o Walter Longo. Eu sou sócio do Walter Longo em 2 empresas, que é o Conselho Virtual, que a gente democratiza conselhos consultivos para pequenas e médias empresas, e a Upper, que é uma empresa que é uma venture builder de escolas, mas numa pegada muito de learning organization, assim, como é que a gente transforma toda empresa numa empresa de educação. Não importa se é a padaria do Zezinho ou se é a Coca-Cola, Ambev, a gente acredita que toda empresa tem que ser uma empresa de educação. Então, é o projeto que mais estou envolvido, assim, que eu gasto mais energia hoje. Até tomei a decisão, eu tenho escritório do Welcome Tomorrow em São Paulo, eu tenho outros projetos rodando em São Paulo, ia muito para São Paulo, assim, tirando a pandemia, né, nos últimos 12 anos de vida, eu fazia uma média de 120 a 130 voos por ano. E aí eu tive gêmeos no meio da pandemia, eu tive 3 filhos na pandemia. Né, minha esposa está grávida agora, do 3º. Eu tive gêmeos na pandemia e minha esposa está grávida da Lara. E aí eu falei, não dá mais, né? Tipo assim, viajava demais. Então eu montei o escritório em Londrina.
A Upper, toda a operação da Upper do Conselho Virtual fica lá em Londrina. E aí eu estou indo com menos frequência para São Paulo. Assim, a cada 15 dias eu passo 1, 2 dias lá, para ter algumas reuniões que ainda precisam ser feitas presencialmente, mas mudou muito a lógica toda. E eu tenho outra empresa que chama Mover, que é uma empresa que eu ajudo pessoas, empresas e organizações a criarem movimentos relevantes, assim, né? Tipo, como que você sai da causa e vira um movimento. E é uma tese que eu acredito demais, assim. Talvez seja todos os negócios que eu tenho, uma dos desenhos de empresa que eu acredito que mais necessário para o futuro dos negócios, né? E acho que educação é um meio de você criar movimento relevante. Enfim, é só isso que eu estou fazendo. Quase nada. Só isso. Eu queria que você falasse um pouco mais da Upper, já que a empresa talvez esteja mais próximo, porque aí você trata de educação, né? E educação sempre um tema que se amplia muito, é sempre um tema emergente de vários aspectos. Eu acredito muito que o país poderia ser diferente se tivesse mais educação. Acho que você falou um pouco disso, mas com outro olhar aqui na palestra de hoje. Queria que você falasse esse seu olhar em relação à educação, aí partindo do mundo empresarial, né? Pelo que eu vejo, que é o olhar de vocês. Essa discussão assim, a minha discussão o Walter Longo é muito meu amigo, né? A gente está próximo há muitos anos e a gente fala sobre esse tema há muito tempo. E o Walter, ele tinha uma tese, o Walter, que ele acreditava que a educação não era um problema das empresas, né? A educação era um problema do governo, do Estado, né? Até que a gente começou a fazer esse exercício há alguns anos nas nossas cafés, nossas conversas informais, e que são ótimas, assim, né? Porque o Walter é um cara inteligentíssimo, que a gente precisa rever o que é educação. O que é a educação? Né? A própria palavra está envelhecida, né? Falar de educação, automaticamente já vem uma esteira meio padronizada para a gente. Uma sala né? de aula, com uma cadeira atrás da outra. Vocês estão até aqui do lado da Universidade Federal. Sim, né? sim. Você tem essa coisa mais quadrada. E é difícil rejuvenescer essa palavra, porque ela é tão enraizada. Né? Até a gente brinca lá, será que a gente fala que é a revolução da educação, Upper? Mas eu falo, cara, até a revolução da educação parece velho. Tipo assim, porque, revolucionar o quê? Parece que a gente vai criar... Sim. Até as escolas que nasceram novas, tipo a Perestroika, a Conquer teve com uma pegada diferente, mas a Perestroika talvez seja um símbolo mais importante, assim, porque ela veio num momento em que pouca gente fazia alguma coisa diferente. E o Thiago Matos, o Jean e o Felipe lá, eles criaram um desenho novo de posicionamento. E foram muito disruptivos para a época, assim, desse novo olhar para a educação. Mas então a Upper, ela começa nessa discussão, e eu estou dizendo isso, porque antes da Upper nascer, a gente começa falando, cara, novas formas e formatos. E aí a gente traz um pouco, então, essa tendência de trocar a palavra educação para aprendizado. É um estudo americano nos Estados Unidos que diz que o aprendizado humano, 10% dele é conhecimento. E aí é impressionante isso, porque se parar para analisar, ele é muita verdade. Assim, se 10% é conhecimento, aonde estão os outros 90% que produzem aprendizado? 20% é conexões com outras pessoas, né, que geram aprendizado o dobro do que o conhecimento, e 70% é a experiência. E aí é interessante, porque de fato se eu chegar agora para vocês aqui, para os ouvintes que estão ouvindo agora esse podcast, e falar, vou te dar uma receita para fazer um bolo de cenoura com cobertura de ganache. E aí eu dou a receita. E aí a pessoa decora a receita. Não é o fato dela ter adquirido esse conhecimento que vai proporcionar para ela o aprendizado. É verdade. O aprendizado só vai se dar, de fato, quando ela for para a cozinha, quebrar o ovo, pôr a farinha, bater tudo, colocar lá, e ela vê que o bolo ficou bom. Sim. Então, quando você olha para isso, você fala, cara, mas será que a educação que a gente fala hoje caminha para esse lugar? Né? Sim. O quanto do conhecimento, do aprendizado hoje está pautado em troca e experiência. Aí você vai olhar a educação moderna nos dias de hoje, ainda 80% a 90% dela é conhecimento. Verdade. Ainda é alguém que sabe muito querendo compartilhar com alguém que sabe menos. Sim. É menos troca. Ela é muito mais essa coisa hierárquica do professor versus aluno. E aí, quando você vai olhar para essa tendência de lifelong learning, você vai olhar para essa tendência de que, peraí, mas a educação, na verdade, a vida é um aprendizado. A gente aprende fazendo. Certamente. Né? E quantas coisas a gente não aprende fazendo?
Eu me mudei agora de uma casa e eu sou péssimo para coisas domésticas. Péssimo. Me too. E eu sempre dou desculpa de que eu preciso gerar renda, receita para pessoas que se especializaram nisso. Que é uma desculpinha esfarrapada, né? E aí, nessa agora eu tava animado, assim, eu falei, cara, eu vou fazer algumas coisas em casa, assim, resolvi montar uma churrasqueira que a gente comprou, aí tinha um armário, e é impressionante, cara, assim, se eu pegar um manual, eu tive que montar uma estante lá para os meus filhos. Se eu pegar um manual e eu ler o manual inteiro, nunca que eu vou saber montar lendo o manual. Sim. Eu só sei montar errando, coloca a tábua de um lado e vai, você vê que aquele parafuso não era ali, você tira o parafuso, coloca no lugar, aí você vai, olha pro desenho e tal. Então, o ato de você viver a experiência é o que proporciona algum tipo de aprendizado verdadeiro na gente. Né? E que você assimila aquilo de verdade. Então, a Upper é uma empresa que ela já nasce nessa premissa, assim, de que a educação, o aprendizado precisa ser percebido por novas formas e formatos. Então, o primeiro ato que a gente fez dentro da Upper foi: nós não podemos colocar nenhum conteúdo nosso de educação numa plataforma de EAD, LMS. Por quê? Porque eu falei, cara, isso é muito velho. E a gente estava ali no ápice da pandemia e a gente falou, mas o que é de fato diferente? A gente falou, a plataforma de streaming. A galera fica em casa vendo Netflix, eles ficam em casa vendo Disney Plus, sei lá, Amazon. E aí a gente começou então a ir para o mercado. A gente falou, não vai dar tempo da gente construir a nossa plataforma, vamos tentar nos associar a alguém. Falamos com muitas, até que por acaso a gente conseguiu acesso a uma plataforma americana, que é a tecnologia que foi usada para desenvolver a Disney Plus lá nos Estados Unidos. E quando eles conheceram o nosso projeto, que a gente chama de Education. Education é a soma entre advertising e education, é a soma entre publicidade e educação. Por que essa integração? Porque a gente entende que hoje tem mais de 280 bilhões de reais gastos com mídia e propaganda no Brasil por marcas. Uou. E esse dinheiro não é investido em nada de educação, que são campanhas temporais, assim. Agora, por exemplo, o Boticário fez uma campanha que chamava Maternidade Sem Culpa, no Dia das Mães. Maravilhosa campanha. Minha esposa ficou emocionada, um monte de mãe vê a campanha e tal. Só que chegou no Dia das Mães, acabou a culpa das mães. Não tem mais culpa das mães. A culpa das mães para Boticário acaba no Dia das Mães. Eu mandei um áudio pro pessoal do Boticário lá e falei, meu, vocês estão de brincadeira, cara, vocês gastaram, sei lá, nem sei, mas eu chutando um número, 30 milhões de reais numa campanha para produzir, contratar 100 influenciadores, fazer um barulho para vender mais produtos lá. Aí eu fico imaginando um publicitário que fica buscando a tese, tipo assim, o que a gente faz para sensibilizar as mães? Aí de repente, sei lá, às vezes até uma mãe que levantou a mão e falou, meu, mãe se sente muito culpada, vamos fazer uma campanha, hashtag Maternidade Sem Culpa. Só que, você imaginar que essa campanha deveria virar o maior movimento de educação para a maternidade sem culpa que já foi construído no Brasil até hoje. Verdade. E sabe quanto que ele precisava para fazer isso? 30 do que ele gastou para fazer a campanha. Que ele subir uma plataforma, pegar esses influenciadores, fazer um movimento com psicólogas, terapeutas, bate-papo entre mães compartilhando as experiências de culpa dela e criar uma comunidade de mães que se ajudam, que trocam, que vivem as suas experiências ali, né, compartilhada, falada e tal. Comunidade, essa é uma pegada importante também, né? Que é a troca, né? Que é 20% do aprendizado. Isso. Só que quando você olha, tipo assim, o Boticário morreu a campanha para eles. O que eu fiz? Eu registrei todos os domínios. Maternidade sem culpa, mamãe sem culpa, tudo sem culpa eu pus lá. Chamei meu tio e falei, registra tudo. E tô esperando a Boticário me responder. Se eles não querem, eu vou criar. O movimento da maternidade sem culpa. E vou criar a escola da maternidade sem culpa. Então, esse exemplo é um exemplo clássico de dizer assim, tem um movimento que as empresas precisam entender que a melhor maneira de tangibilizar o seu propósito é através da educação. Assim, mas eu faço uma creche, eu ajudo nisso, tá legal. Todo assistencialismo que ela faz é bonito. Mas agora, chegou uma hora para aquela empresa, sei lá, a Natura faz 20 anos que ela fala de sustentabilidade biodegradável, que investe na Amazônia. Mas quantas viva-almas a Natura ensinou sobre o que ela acredita? Se você parar para pensar, a Natura deveria liderar o maior movimento de educação de sustentabilidade já feito no Brasil até hoje. Verdade. Ela devia ter todo tipo de cursos, imersões, devia levar a galera para a Amazônia, aprender sobre tal, de gerar para a comunidade interessada naquele tema valor sobre isso.
Então, o que a Upper faz é trazer essa provocação de tentar tirar essas empresas dessa inércia e mostrar para elas que essa nova educação, esse novo aprendizado passa por novas formas e formatos. E hoje a gente tem plataforma de streaming, a gente tem uma cidade no metaverso que a gente gera conteúdo de educação lá, a gente tem um meta browser, a gente constrói cidades no metaverso, a gente tem um LXP, que é uma evolução da LMS. Então a gente tem 3 tecnologias que as empresas podem escolher para desenvolver os seus projetos. A gente tem uma área que chama LED, que é Learning Experience Design, que a gente desenha projetos de educação para qualquer marca. Então, por exemplo, a gente está com um projeto agora com uma grande empresa de colchão, dizendo assim, o negócio dela não é sobre vender colchões, o negócio dela é ensinar o brasileiro a dormir melhor. Tem uma pesquisa que diz que 76% dos brasileiros dormem mal, menos do que o necessário. E tem uma série de problemas, mal de Parkinson, Alzheimer, um monte de doenças que se agravam e se acentuam com as pessoas que dormem menos. Se você parar para pensar, a empresa de colchão, ao invés de ficar falando do colchão, ela devia estar criando o maior movimento para ensinar o brasileiro a dormir melhor e o colchão ser uma opção para quem precisa dormir melhor. Uma das soluções, né? Então, esse é o movimento que a Upper cria. Assim. Então, para isso, a gente tem 2 modelos. A gente tem as nossas tecnologias que as empresas compram, a gente ajuda a desenvolver o projeto. Como a gente vê que tem um monte de empresa que não faz nada sozinha, a gente começou a montar as nossas escolas para que empresas pudessem ativar suas marcas nas nossas escolas. Porque a empresa não tem aptidão para montar o projeto sozinha, ela precisa que alguém faça tudo para ela, mas ela tem a grana. Ela fala assim, não, se eu tiver o projeto, eu financio o projeto. A gente está com um projeto grande agora de food service para o mercado desse, com um projeto incrível, assim, um grande movimento. A gente está criando ele do zero, a escola vai ser nossa, porque uma grande marca amou o projeto, tá louco pelo projeto, mas falou, mano, sem chance de eu criar aqui dentro. Cria tudo aí, me fala quanto você precisa que a gente patrocina o projeto. E aí, para mim, é ótimo porque a gente acredita muito na força do ecossistema. Então, essa marca entra, e depois que ela vem, ela puxa mais 10, 20 marcas que entram também apoiando o projeto. E aí você vai para o B2C, mas você tem uma força no B2B muito relevante. Legal. E aí a Upper é muito B2B, B2C. Legal. Show, ainda nesse tema educação. Acabou o podcast, né? Eu gastei tempo respondendo a primeira pergunta. A gente está assistindo aqui, né? Muito relevante. E ainda nessa linha de educação, vou pegar uma fala tua lá na palestra que tivemos há pouco, que é o brasileiro, não é o brasileiro, mas assim, a humanidade não está mais querendo aprender, né? As pessoas não estão mais querendo aprender. E isso se mostra em vários números. Você deu um dado ali bem chocante da Hotmart, né? E tem uma infinidade de cursos gratuitos. Então não é falta de opção, mas é falta de querer aprender. E a gente tem aqui em Joinville a Stacks, né? Que você conheceu também, com um modelo inclusivo do ponto de vista financeiro, inclusivo do ponto de vista intelectual, que qualquer pessoa pode começar a aprender a ser desenvolvedor de software e ter uma boa profissão, um futuro bacana, mas o grande desafio está exatamente nesse. Como tornar sexy aprender algo, como tornar sexy, enfim, aprender, mas principalmente aprender algo que vai transformar a vida. Esse é o gargalo. E como é que está enxergando? E é uma discussão sociológica, assim, né? Porque Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele separava o ser humano em 2 classes. Ele falava da moral escrava e da moral aristocrata. Para Nietzsche era só essas 2. Moral escrava é todas aquelas pessoas que você precisa mandar ela fazer alguma coisa, senão ela não faz. Se você não falar o horário que ela chega, ela não vai chegar. Você precisa dizer claramente o que você espera dela, porque senão ela não vai fazer. E para Nietzsche, a moral aristocrata era aquelas pessoas que se antecipavam. Não precisa falar o que precisa ser feito, ela vai lá e faz. É as pessoas que agem e não reagem. E quando você olhando a tese de Nietzsche, e você olha para o Brasil, pegando especificamente o Brasil, não sei, talvez seja 90-10. 90% tem tendências à moral escrava e 10% para a moral aristocrata. São pessoas que criam, que desenvolvem, tomam iniciativa, criam startup, que quer resolver um problema no mundo e tal. E as outras estão indo na manada, assim, né? Uma discussão que a gente tem internamente é possível transformar uma moral escrava em moral aristocrata? Segundo as discussões que a gente tem, muitos acham que não, que tipo a pessoa que é por DNA. Mas eu tenho uma tese que tem muita moral aristocrata adormecida como moral escrava. Então, respondendo a sua pergunta do aprendizado, eu acho que a tecnologia ela trouxe muitas soluções importantes para a humanidade. Mas também ela trouxe algumas questões que são muito, muito profundas e que precisam ser discutidas.
Quando se fala sobre controle de redes sociais e tal, óbvio que isso é um problema, uma questão a ser discutida, mas o quanto que os algoritmos hoje manipulam uma sociedade que tem se tornado massa de manobra de fake news, discussões rasas, de superficialidade e tal, isso faz com que haja, e é esse o movimento que está agora, um empobrecimento intelectual. Então, por que no Brasil o Whindersson Nunes lota estádios e mais estádios e ele ainda é os vídeos mais vistos? Por que as pessoas querem ficar vendo o vídeo do gatinho? A gente aumentou com essa tecnologia, com o algoritmo, essa tendência à superficialidade. Eu acho que um bom exemplo, não só do Brasil, mas o mundo passa por isso, é essa tribalização política. Porque por mais nobre que pareça, tipo assim, não, um grupo X tem as convicções porque é mais conservador, defende os valores da família, o outro, não, eu não defendo os valores da família porque eu acredito nisso ou naquilo e tal. Como se essas teses fossem, de fato, as grandes respostas para o clamor da humanidade. E muito mais importante do que o que nos separa é o que nos une. Sim. Né? E a humanidade deveria nos unir. Então eu não deveria ter problema com alguém que pensa diferente de mim, e esse pensar diferente de mim, contraditório a mim, deveria complementar a minha visão de mundo, a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar o outro. Então a gente tem feito o quê? A gente tem ficado na superfície da informação por conta do algoritmo, que é tudo muito raso. A gente tem visto muita riqueza, jatinho, iates e tal em redes sociais, e a gente acredita que tem uma tendência, né, na nossa raiz assim, de transferência de responsabilidade. Quando o Brasil foi fundado, a gente foi fundado por três etnias. A gente foi fundado, na nossa base, pelos indígenas, que acreditavam que a natureza resolveria todos os problemas. Depois vieram os portugueses, que acreditavam que a monarquia resolveria todos os problemas. E vieram os negros, em condições ainda de escravidão, que tinham, até pelo momento que eles viviam ali, de que o divino resolveria todos os problemas, porque era em si, naquela época, a solução para que houvesse o fim daquela situação que eles viviam. O que acontece? É que no nosso DNA, essas três etnias estão cruzadas. E de alguma forma em nós, a gente ainda acredita que alguém vai resolver os nossos problemas. E a gente sempre está achando que o nosso chefe é o presidente, é o prefeito, é alguém. Alguém vai fazer algo por nós. E tira um pouco essa coisa que o americano tem mais, que é da autorresponsabilidade. É que eu não tenho que esperar de ninguém. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E que eu preciso fazer o meu papel. Então, meio que está contaminado um pouco no nosso DNA. Então, somando isso, mais moral escrava aristocrata, mais o conceito dos algoritmos trazendo vieses de confirmação, deixando a gente cada vez mais na superfície, sem trazer uma certa profundidade intelectual, da gente trazer mais perguntas para aquelas respostas que parecem prontas, fazem com que diminuam e muito a nossa tendência, a vontade de aprender. Sim. Então a gente fica na inércia. A gente acha que já sabe, a gente acha que alguém vai fazer alguma coisa por nós, a gente acha que tudo vai dar certo, que é só ir no flow da vida, e a gente não lê, não questiona, não pergunta, não procura áreas de aprendizado. Esse dia eu estava entrevistando uma pessoa, e serve para tudo, né? No mundo de hoje, você estava falando isso, é exatamente isso. E a pessoa sentada comigo, ela tinha 3 vagas abertas. Aí ela tinha mais experiência administrativa, mas aí ela falou assim, não, mas meu sonho é trabalhar com planejamento, e tinha uma área de planejamento. Aí eu peguei o currículo dela e falei, mas não tem nada de planejamento no seu currículo. Ela falou, não, porque ninguém nunca me deu oportunidade. Não, eu falei, não estou dizendo de experiência. Eu estou dizendo que não tem nenhum curso escrito de planejamento. Ah, por questões financeiras eu não consigo fazer. Mas o meu sonho, nossa, eu sempre sonhei em trabalhar com planejamento. Eu parei a entrevista, peguei meu computador, conectei na TV, abri no Google, cursos de planejamento. Apareceu 10 páginas de cursos, vídeos e tudo que você quisesse aprender de graça sobre planejamento. Eu falei para a pessoa, você tem uma semana... Acabou a entrevista. Eu falei para ela, você tem uma semana para voltar aqui com um currículo 2 vezes melhor em planejamento. E tá aqui as opções. Voltou? Volta. Não voltou. Volta. Então, a gente tem essa tendência de que a gente quer... É a tendência assim... Sempre quando eu estou dialogando sobre isso, e a gente está aqui meio filosofando sobre esse tema... Perfeito, perfeito.
Eu penso na Mega Sena. Sempre eu penso na Mega Sena, porque essa coisa que a gente fala dos infoprodutores, que é essa galera que produz conteúdo para promessas, a tese do infoprodutor, do expert, do cara que vai... A tese dele é que eu preciso achar sua dor. Essa é a tese. Sim. Então eu vou achar a dor. A dor dele é que ele precisa de liberdade financeira. Essa é uma que mais tem se falado. Sim. Você vai conversar com os grandes experts, a promessa de liberdade financeira. Quem não quer liberdade financeira? Todo mundo quer. Então achei a dor geral. Aí eu prometo o quê? Eu prometo que você pagando R$2.000 no curso, eu vou te dar liberdade financeira. Não é Mega Sena? Entendeu? Porque assim, se não houver um esforço do meu lado, do ponto de vista de dizer assim, é a mesma coisa que eu falar para você assim, ó. Eu prometo para você que em 60 dias eu vou fazer sua barriga ser uma barriga de tanquinho. Eu quero. Me paga R$2.000. E eu acredito na minha tese. E aí você fala, vou acreditar também. Aí você vai lá e paga os 2.000. Você fala, aí vamos supor que você é a pessoa que quer aprender. Que é só hoje, na base que a gente tem, 7% das pessoas que compram algo querem ir até o fim naquilo que ela comprou. Mas você é uma dessas 7%. Aí você vai lá. Aí você descobre que dá para ficar com a barriga de tanquinho em 60 dias. Você tem que comer 300 calorias por dia, fazer 1.500 abdominais todo dia, fazer corrida de bicicleta de manhã e correr à tarde e à noite sem ainda nadar. Fechou. E o cara tem 3 provas sociais que ele coloca no site dele de 3 pessoas que fizeram isso. E que em 60 dias ela ficou com barriga de tanquinho. Mas quantas pessoas vão fazer isso? Porque no fundo você quer ter barriga de tanquinho sem fazer esforço nenhum. Sim. Entende? Então tem um movimento ainda que eu falo que esse movimento de Mega Sena ou dessa nova religião do infoproduto, que é a galera que promete um milagre, eu aposto e fico esperando que esse milagre aconteça, por preguiça intelectual, mental, e por preguiça física, porque às vezes você tem que se esforçar. Você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que dormir mais tarde. E, cara, vem cá, isso é geral. É geral. Todas as eu tenho minha família, assim, eu tava agora num almoço, foi aniversário da minha mãe no final de semana passado, aí a família vai lá, aí tá lá uns jovens, assim, primos, que olham a minha vida e falam, nossa, empreendedor, nossa, que lindo. Vive bem. Sorte. O cara só quer ver isso, é a história de você olhar o palco e não olhar o bastidor. Sim. Então o cara olha o palco e ele fala, nossa, eu quero esse palco, mas o cara não olha o bastidor. Como teve sorte. E é isso que vocês estavam falando agora do curso. Aí o curso, cara, vai ser desenvolvedor, vai aprender alguma coisa. Você vai olhar, eles estão vivendo num ciclo vicioso, que é a história. Eu encontrei um amigo meu agora recentemente que eu não vi há 8 anos. Eu não vi esse meu amigo há 8 anos. E eu fui encontrar, fui tomar um café com ele, tava com saudade dele, a gente me marcou um café. Cara, eu conversei com esse meu amigo, é um túnel do tempo. Ele mora na mesma casa, ele faz as mesmas coisas, ele tem a mesma rotina, ele tem o mesmo modelo de carro, ele faz a mesma vida. E ele começou a contar a história dele e eu fiquei constrangido, porque em 8 anos eu fiz 4 filhos. Só começa por aí. Eu vendi 2 empresas. Eu fiz, assim, eu fiquei constrangido. Eu falei, cara, eu não tenho como conversar com ele. Sim. Porque eu não quero que ele se sinta mal. Verdade. E ele falou, e você? Eu falei, então fiz alguns filhos. Tentando amenizar pra ele, cara, porque não é possível. Sim. Só que a galera tá vivendo nisso, sabe? Como se isso fosse normal. E não é normal, cara. Ô, Flávio, deixa eu pegar um gancho nisso. Agora, nós, como líderes, estamos à frente de empresas, de equipe, como a gente ajuda as pessoas a sair dessa inércia? Você fez algumas provocações lá na palestra, falou desse termo da inércia e tal. Como a gente ajuda essas pessoas de fato? É uma dúvida mesmo que eu fiquei. Porque a gente tem essa responsabilidade também, né? Como líder. Como a gente ajuda as pessoas? Porque eu sei que a gente não vai poder pegar essas pessoas e falar, vai lá e faz. Mas a gente tem alguma responsabilidade. Como é que a gente ajuda? Educando, direcionando, enfim. Qual que é a tua visão disso? Você quer perguntar? É ensinar as pessoas a fazerem, na minha opinião. É ensinar as pessoas a fazerem. A gente tem que parar de mimar as pessoas. A gente tem que parar de ficar querendo ser babado das pessoas, achando que a gente vai ficar, vem aqui, você precisa aprender, eu vou criar um curso legal para você. Agora eu vou criar isso. Falando, minha amiga, é o seguinte, o que você sabe? Vai ensinar outra pessoa. Levanta da cadeira, vai ensinar outra pessoa. Hoje você vai terminar aqui, 6 horas, das 6 às 7, você sabe o que você é bom. Tem que ser bom. Você é bom em alguma coisa, não é possível. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar para o mundo. As pessoas precisam entender que o mundo não gira em torno do próprio umbigo. A gente está vivendo uma sociedade hedonista.
O hedonismo é quando a gente acha que o centro somos nós e esse núcleo tem que gerar prazer para mim. A gente foi chamado para ver uma vida para fora. Verdade. E essa vida para fora, eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade. E trazer as pessoas para a responsabilidade para elas fazerem coisas. E mesmo que a gente não confie, e muitas vezes eu coloco situações lá na companhia que eu falo, caraca, vai dar merda isso. Vou mandar esse cara fazer isso, vai dar merda. Mas manda fazer. Se colocar, me manda fazer. E às vezes dá merda mesmo. E o cara vai ter que aprender com isso. E ele toma porrada. E eu não passo a mão, não. Volta lá e toma porrada. Fala, cara, tá de bancada. E vai indo. Aí você fala assim, mas todas vão reagir? Não, é por experiência própria. Sim. Eu contei a história agora na palestra de um colaborador lá que, né, tipo, tem praticamente a minha idade, e que o sonho dele era fazer alguma palestra, mas isso era intrínseco, ele tinha medo de verbalizar isso, mas eu percebia que ele tinha um movimento porque ele me admirava nisso. Então ele veio trabalhar comigo e toda vez que ele falava assim, nossa, você faz palestras, você não sei o quê, e eu falava, cara, ele fala tanto disso, que eu acho que é um desejo oculto dele. E aí eu montei um curso e falei, você vai dar uma aula. Ele começou a tremer. Não estou preparado. Eu falei, não, tá sim, vai dar aula. Aí da aula ele deu outra aula. Aí começou a florar. Até que ele fez a primeira palestra que eu contei agora uns 20 dias atrás. E eu falei que ele parece um pinto no lixo. E o cara só fala disso. Só pensa isso. Ele já está querendo montar um esquema para vender palestra, já está não sei o quê, porque ele descobriu isso. Mas como que eu fiz isso? Não foi sentando com o cara dando mentoria. Vamos fazer um discipulado para te ensinar a se tornar um palestrante. Jogar na água para aprender a nadar. Joga o cara na água e deixa ele nadar. Sim. E no fundo é o que a gente precisa fazer com os nossos filhos. O meu filho agora, talvez a gente esteja errando nisso como pai, como líder, né? O meu filho agora quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, né? Porque 13 anos, adolescente, ganha uma mesada de merreca, dou R$120 de mesada e ele quer comprar camiseta de R$180. Eu falei, você tem que arrumar outra fonte de receita. Aí o ano passado ele, vou montar uma empresa de metaverso, eu quis montar NFT, aí quis montar um site. E eu dando apoio ali, né? Aí esse ano ele falou, não preciso ganhar. Eu falei, então você vai aprender, se vira. Aí ele foi na empresa ontem na empresa para trabalhar, chegou lá, falou, tem que decupar esse vídeo, isso aqui, senta com alguém que sabe aí e faz. Aí ele já olha de cara feia, porque ele quer o quê? Assim? Ele quer que alguém vai lá, faz o beabá e tal. Aí ele foi lá e fez. Aí não tinha nada para fazer, os caras estavam pegando umas caixas que eu precisava mandar um óculos de metaverso numa caixa. Eu falei, cara, você pega 100 óculos desse aí, coloca nas caixas, envelopa os 100 óculos. Aí ele voltou para mim, papai, tipo assim. Eu falei, lembra do Daniel San? Ele é super fã do cara dele. O cara ficava encerando o carro. Vai encerar carro. Vai encerar carro, né? Você vai aprender alguma coisa, você vai aprender ouvindo alguém, você tá com outras pessoas trabalhando, você vai colocar, você vai aprender sobre a embalagem, você vai ter alguma ideia, você vai ter algum insight. Se você não romper a inércia, se você não fazer algo, não fique esperando que alguém faça por você e que te dê as condições que você precisa. Verdade. Você precisa fazer. Aí ele fica meio chateadão, agora veio falar comigo que aí era um dia só para trabalhar, ontem à noite ele voltou para casa e ele falou, eu quero 2 dias. Já pediu 2. Então, eu não tenho como dar fome para ele. Sim. Para ele aprender. Não tem como chegar lá e falar, dê fome para ele aprender, que eu vou acordar amanhã ele vai ter fome de aprender. Mas eu posso tentar forçar movimentos e através desse movimento ele descubra o quanto ele pode ser útil. Boa. O quanto ele pode ter valor. Sim. O quanto ele pode ter significado. Se você parar para pensar, o que todo mundo quer é ter senso de utilidade. Sim. Perfeito. A gente quer ser útil no mundo. A gente quer ser útil nas empresas, na vida das pessoas. Eu sempre falo isso lá. Falo, cara, que legal quando a gente termina uma semana que você fala, cara, dever cumprido, sabe? Que você produziu demais, que você fez um monte de entrega, que você teve um monte de resultado e que você fala, cara, que legal, né? Você vem no final de semana que você fala, putz, cara, que semaninha top foi essa, né? A gente precisa dar condições para que as pessoas desenvolvam isso, né? Só que hoje eu vejo as corporações, as grandes empresas, é muito de babá. É muito tipo assim, vamos criar o evento tal, vamos criar não sei o quê, criar a semana não sei aonde e tal. Bota o cara para palestrar, cara. Hoje eu perguntei ele quem tem vontade de palestrar e nunca palestrou. Umas 20 pessoas levantaram a mão. Tem que pegar essas 20 e falar, prepara uma palestra sexta-feira, você tem que dar aqui para 30 pessoas. Isso. Pronto. Mas não sei fazer. Dani, se vira. Se vira. O Jedi é muito isso, né, cara? Nós temos um programa aqui que bota a galera no fogo mesmo, né? Para mentorar. Então a gente traz pessoas que nunca mentoraram startup para colar com mentores mais experientes e vão virar mentor de startup. Hoje a gente tem já aí mais de 70 mentores voluntários em Joinville, mas que foram aprendendo assim. O cara vai, mas nunca mentorei. Não, vai, aprende com quem já mentora e experimentar, é isso aí. E tem uma coisa que eu falei hoje, né, que a adolescência é uma coisa que passa com a idade, né? Antigamente passava com 16, agora está passando com 35. Com 36 anos é que tá passando agora a adolescência. Tem um livro que chama Crise do Menino, é um livro muito bom.
A gente está vivendo um problema hoje que o adulto está muito menino. A gente precisa colocar pessoas em condições de ferir esse menino. Isso ferir no sentido educação, do tipo, formação? cara, mexer no bril, tem que reagir, não é ser porrada, não é simples, a vida é dura, vida é fracasso, não é né, tipo, vamos lá que eu vou aprender o curso do Thiago Nigro e vou dormir 1 milhão. Não é. Você vai tomar muita porrada e você tem que estar preparado para tomar porrada. Não tem vida fácil. Desculpa, hoje estou roubando aqui. Vai lá, eu tenho uma colocação aqui importante. Mas é que eu fiquei muito interessado no teu papo lá, no papo no sentido da palestra, né? Porque você foi lá bater um papo com a gente, só que você estava falando e a gente estava lá ouvindo, né? E o que você está falando, eu nasci em São Paulo, na periferia de São Paulo, então isso já quebra um monte de coisa. Tipo, tenho 6 irmãos, meu pai veio do Nordeste. Tem muita coisa que para mim foi isso. Tipo, comecei a trabalhar vendendo chocolate no trem. Na verdade, eu não sei se eu trabalhava ou corria da polícia, mas eu tava lá. Então, assim, tipo, cara, não tem outro jeito. Eu não tenho como voltar para casa com a caixinha cheia de chocolate. Eu tenho que vender. Eu tenho que entregar aquilo lá. Então, assim, também muito disso é educação, né? Do tipo, criar meninos mimados que vão até longe. E a geração depois da nossa, aqui olhando pelas nossos cabelos aqui, a falta, a gente não teve muito isso, né? A gente veio de uma geração diferente, onde os nossos pais não tiveram tempo de fazer um monte de coisa. Falar, vai lá e rala. Então, isso também vem muito da educação, né? Eu vejo. E é interessante você contar um pouco a sua história, porque esse dia a gente estava numa discussão lá em São Paulo com o presidente da SPM. E a SPM é uma escola elitizada. Sim. E a gente estava discutindo, e ele estava falando da questão de democratização da educação, né, de uma universidade, o quanto que ele precisava de mais empresas investirem em bolsa para poder dar acesso a esses jovens. E a gente estava discutindo o quanto que todas as soft skills que a gente discute no futuro, ela está na comunidade. Total. Para pensar, é mais fácil pegar alguém da comunidade e treinar ela com conhecimento do que pegar o carinha do conhecimento e treinar ele com essas soft skills que fala. Total. Verdade. Quais são as soft skills que todo mundo está falando? Resiliência, capacidade de tomar porrada, capacidade de... essas soft skills que eles estão falando aí, que é a tendência do futuro do trabalho, elas já estão lá na comunidade. Sim. Porque esse cara vive sob essa pressão todo dia. O próprio conceito de trabalho em equipe, o jovem da classe média alta, que tem dinheiro para pagar SPM, Mackenzie, uma Fundação Getúlio Vargas e tal, não é o conhecimento que vai levar ele. Isso não é. O mundo está dizendo isso. Não é ele ter acesso à melhor escola. Esse é o menino que chega lá, toma a primeira bronca que ele toma do chefe dele, ele sai correndo, não volta nunca mais. Entendeu? Aí vai para outra empresa porque ele não quer tomar bronca. Ele nunca tomou bronca na vida. Não sabe o que é tomar uma bronca. Sim. Enquanto o cara da comunidade... Então, tem uma análise também, essa questão sociológica que a gente tem que analisar no Brasil, é o quanto que, de repente, em startups, esse movimento todo que vocês criam aqui, não precisa estar olhando um pouco mais para essa inclusão de comunidades também, nessa mão de obra de uma startup, por exemplo. Vai contratar, precisa de gente contratar startup. Cara, vamos olhar para a comunidade? Porque, assim, o que ele não tem de conhecimento, mete ele na Stacks. Mete o cara na StacyX, ele vai aprender. Esse cara já foi lapidado no... Não, eu tenho exemplo, né? Real, posso falar do meu exemplo aqui, né? Claro. Eu tenho 4 ou 5 pessoas que eu contratei da Stacks, porque eu também tenho isso comigo como líder, né? Eu tive algumas oportunidades, eu quero devolver isso. E a Stack é o meu grande parceiro. Eu tenho 4, mas tem um menino lá especial, que é o Renan, vou citar ele aqui, né? Porque ele é especial de verdade, que é um menino que não teve algumas oportunidades e a gente deu essa oportunidade para ele através da Stacks. É um menino brilhante. Agarrou e ele tem muito desse soft skill que veio da educação dele, que não foi lá o lifelong learning dele. O lifelong learning. E é um menino que com 19 anos é mega responsável, atende grandes clientes nossos e sabe a hora de conversar comigo, não tem que bater na porta. Ele não tem algumas coisas. Sustenta a casa hoje, né? Sustenta a casa. Então, assim, é de fato assim, exemplos reais, né? Então, e tem gratidão, né? Porque muita ele gratidão. Sabe de onde veio. A mãe dele já foi lá, já conversou comigo, já me conheceu. É aquilo que você falou Família um pouco, né? Né? Família e tal. Família espetacular. Então, isso daí dá para fazer. Eu acho que nós, como líder, também temos que ter um pouco de querer, né? Só isso. Quem precisa fazer? Cara, só querer. Fala lá com a Stack, tem um programa para isso, né? Então, já tem um ambiente para isso. Basta realmente o empresário querer. E não precisa muito. É uma discussão bem profunda aqui que a gente levaria horas, mas tem um pedaço ali, falou, né? Mas tem uma responsabilidade, Romualdo, de nós pais, né? E aí eu acho que a sociedade meio que se perdeu, né? Os pais meio que delegaram essa educação para a escola, que naturalmente não faz, ou para o mundo
tudo mesmo, né? Para as plataformas e tal. Então, o assunto vai longo. Complexo, né? É complexo. Eu lembro, Dani, eu tenho um filho de 23 anos, né? E, cara, quando chegou ali uns 16, 17, nós viemos dessa geração de cedo já começar a trabalhar, ajudar os pais, né? E, cara, aquilo incomodava demais, pô. Já era um corpo, assim, o corpo de um homem já dentro de casa. E eu falei com o Ari, da Luke Hira, amigo nosso, disse, cara, tem um trabalho pro Dani aí. Cara, até tem um serviço para ele aqui, mas não tenho vaga. E não fala para ninguém, eu pago o salário dele, tu contrata ele. E fizemos uma engenharia assim, em alguns meses. E o Dani trabalhou com o Ari, e ele falou, deu tanto, eu pagava pro Ari, o Ari pagava para ele e tal. Hoje ele já sabe isso, mas na época eu não sabia. Mas foi um pontapé para forçar a aprender. Cara, vai, tem que... Sim. E às vezes a gente percebe que faz falta, né? E aí tudo isso gera resiliência e tal, né? Então a provocação que você vem fazendo nas suas palestras, Flávio, e todo esse trabalho que você vem conduzindo, eu acho que é muito do que está precisando no nosso país, né? Na sociedade talvez geral, né? Mas falando aqui do que a gente conhece, que é essa mudança mesmo de comportamento, de educação dentro de casa, né? Mas eu queria pegar um gancho ainda de uma fala anterior que tu falou, é quase que uma religião, né? Isso que está surgindo. E aí eu lembrei do Yuval Harari, que fala do dataísmo, que é essa crença nos dados, é também uma certa forma de religião, né? O algoritmo tomando conta das nossas vidas, e a gente nem tem ciência disso. O simples acreditar numa resposta que um aplicativo dá e sem questionar, né? Como é que tu está enxergando isso? Eu sei que tu tem estudado bastante o assunto. Esse é um ponto que eu acho que quando a gente olha para os gurus, né? Quando a gente olha para esse movimento do viés da confirmação, de uma sociedade que faz poucas perguntas, né? E tem muitas respostas. Quando você vê alguém postando alguma coisa, seja o que for, né? Mas que tenha polêmica, sei lá, o cara abraçou o Lula e tirou uma foto com o Lula e postou na rede social dele. Você vai olhar o comentário, seja quem for, pode ser alguém da esquerda, pode ser alguém do centro, sei lá, essas categorias que a galera tá botando. É impressionante a energia que as pessoas gastam para comentar um post de alguém que é contrário ao seu viés. Tipo assim, eu não concordo com isso, mas tudo bem que você não concorda. Mas não basta não só concordar. Você quer ir lá e manifestar essa sua não concordância. De alguma forma, essa é a expressão mais bonita que o algoritmo espera da gente. Né? O que a expectativa do algoritmo é gerar esse engajamento numa sociedade tribalizada, rasa, superficial, que faz pouca pergunta, que tem muita resposta para dar. E quanto mais essa resposta eu dou com as minhas convicções rasas, mais eu reforço o algoritmo, porque eu gero engajamento. Quanto mais engajamento eu gero, mais aquilo vai ficando mais poderoso e quanto mais isso vai ser disseminado. Porque quando eu vou lá e comento, aquilo começa a entrar na minha rede também, porque o algoritmo começa a falar, pô, isso é importante para ele, a ponto dele ficar comentando isso aqui, eu preciso colocar mais informações dessa para a rede dele também, e os seus amigos começam a ver mais informação, enfim, e isso vai criando. Então, eu não sei, assim... Lembra o filme do Jim Carrey, que ele morava numa cidade imaginária, né? Que ele nasce e tal, e depois ele descobre que tudo aquilo era uma grande ilusão. Eu mesmo Irene, acho que é, né? Hã? Eu mesmo Irene? Eu acho que não era esse, era esse Eu Mesmo Irene é bom, mas era um que ele nascia criança e ele morava numa cidade que eram uns grandes muros fechados e que a vida dele era uma mentira, né? Os pais eram atores, nada daquilo era verdade, até que ele resolve, e ele era um Big Brother, na verdade, que estava sendo filmado. Eu esqueci o nome do filme. Às vezes eu sinto isso. Que esses 5,4 horas por dia que o brasileiro gasta em média é o país que mais consome redes sociais no planeta Terra. Às vezes eu sinto isso, assim, que a gente está vivendo um mundo imaginário, assim. Até quando se fala do metaverso, o metaverso é um mundo além do seu, uma vida além da sua, né? Quando você pega um avatar e vou viver uma outra, você quem eu quiser num... Tanto é, a primeira vez que aparece a palavra metaverso é num livro de 1992 do Neil Stephenson, que ele falava sobre um entregador de pizza que no livro ele se transformava num príncipe guerreiro. Então ele vivia uma vida além da dele. Uma palestra do Walter Longo, na verdade eu vi um vídeo, tem um vídeo muito bom dele sobre metaverso no YouTube. Foi aí que eu comecei a estudar assunto, eu vi esse vídeo.
Foi A gente fundou a pessoa que eu vi. escola, eu e o Walter, a gente fundou a escola do metaverso depois dessa palestra dele, porque teve muita repercussão, Sim. a gente entendeu que era o momento de montar a escola. Quando você olha essa tese, no fundo, a gente não tá no fundo, a gente já está vivendo o metaverso. Sim. Se você olhar aqui no Instagram, a vida das pessoas não é aquela, e que ela está projetando uma vida além da dela e um mundo além do dela, isso já é uma forma de um metaverso. De eu estar criando uma grande ficção em torno da minha vida. E aí, quando eu vou transpor isso e quero mostrar isso através da rede social, eu estou reforçando o algoritmo dessa superficialidade, Então, eu acho sim que o meu filho tem celular, o mais velho, o único que tem. E aí, agora, semana passada, a gente teve uma conversa. O mais velho é 13 anos. E aí, desde os 10 ele tem. Aí eu achei que ele estava muito exagerando no celular, chamei ele para uma conversa e tirei o celular dele durante 3 dias. E acho que depois dos 10 anos, quando ele ganhou o celular, foi a primeira vez que ele ficou 3 dias sem olhar o celular. Porque já teve vasos de eu restringir e tal. Nesse não, eu peguei o celular, escondi, falei, você vai ficar 3 dias. Cara, meu filho mudou. Eu expliquei isso pra ele, eu devolvi o celular, a gente ficou quarta, quinta e sexta, minha esposa foi para os Estados Unidos, eu tava sozinho com meus 4 filhos. Minha esposa tá grávida e ela foi para os Estados Unidos e eu fiquei sozinho com eles. Mas, cara, foi um tempo com o meu mais velho muito precioso. Tipo assim, a gente foi jogar futebol, brincava, eu vi ele mais animado, ele era feliz, ele não tinha preocupação de ficar olhando o celular. Então, assim, tem um problema sério que o algoritmo está trazendo para nossa sociedade de modo geral. Assim. Concordo. Quando terminou, eu fui devolver o celular para ele, eu fiz uma reflexão com ele, o quanto que eu vou observar, o quanto que E todas as vezes que eu observar que ele está sendo dominado pela tecnologia, pelo algoritmo, pelo celular, eu vou tirar em acordo com ele, porque ele entendeu isso, porque não faz bem. Assim, eu dei sexta-feira para ele, a gente foi jogar o mesmo jogo e ele estava irritado. Enquanto as outras vezes que a gente estava brincando, animado, ele errava, ele ficava feliz, ele tirava sarro, Essa brincava. questão da irritação, ela é muito perceptível, né? O Daniel, em casa, tem essa percepção também. Aí ele tá com 5, 6 Começa a conversas ao jogar- mesmo tempo que ele não consegue responder, aí ele começa a jogar, ele não sabe se dá atenção, o celular dele é Sim. ali. Entendeu? Então, eu sei que é um tema complexo, eu acho que tem uma questão aí sim de empobrecimento mesmo, né? A gente tá nessa E superfície. não tem resposta fácil, né? profundidade. Porque do outro lado tem tantas benesses também para Cara, acho sociedade. que vocês né? também, quando eu tinha que aprender alguma coisa com 10 anos, Barça. enciclopédia Barça. Sim. Tinha resposta, cara. Não tinha um negócio que você olhava aqui já, tipo, o celular no Google, ele já te respondia. Você tinha que pegar aqueles 27 livros lá da Barça, ir lá por ordem alfabética, achar a letra, ficar tentando achar na enciclopédia o que era a resposta. Tinha um esforço pra fazer, pra você adquirir esse conhecimento, né? Às vezes eu me cobro também, eu fico falando, cara, eu tô perdendo muito tempo aqui na rede social, não consegui acabar um livro do mês, assim, que eu gosto de manter a leitura, né? E às vezes eu me perco, assim, tipo, rede social roubou aqui o meu tempo que eu deveria estar acabando Podia o livro. tá. Ler pelo menos umas 10 páginas, um capítulo inteiro. Eu me cobro disso, cara, e às vezes eu também sou roubado pelo... Eu tenho me policiado bastante, assim, de só seguir pessoas que agregam. Sabe? Tipo assim, eu vejo que não agrega, eu te paro de seguir a pessoa. Essa é uma reeducação que a Eu gente tenho tem umas que fazer, 10 né, cara? pessoas que me ajudam muito a ampliar minha visão de mundo, traz muita pergunta. É um cara que eu vou citar ele aqui, o Pedro Superti. Eu conheço ele, mas é um cara, meu, sério, pra mim ele é um cara que o Instagram dele, ele até tá perdendo seguidores. Porque tá tão denso as provocações dele, sabe? Agora ele tá contando ontem ele contou uma história da história da narrativa, né? Que quando um rei tem um problema, ele não quer resolver o problema. Ele precisa criar uma narrativa para dizer assim, olha, tá vendo o que está acontecendo comigo? A nossa liberdade está em jogo. Se a gente não resolver isso... E é óbvio que você olha uma narrativa do que ele está falando ali, e isso historicamente é o que acontece, tem um paralelo muito forte com o que acontece hoje aqui no Brasil. Só que aí a galera que nem tá vendo, nem estudou, e aí o cara traz muito conteúdo, a galera já começa a xingar, fala, você tá aqui manipulando a galera, não sei o que, e aí começa a perder seguidores. Então, assim, a gente tem que escolher bem as pessoas que te fazem perguntas, que te ajudam a aumentar seus questionamentos. Sim. Ele vai fazendo aqui e vai aumentando seu questionamento. Então, assim, ele terminou hoje, ele não respondeu nada para mim, eu não espero que ele responda, mas aumentou muito a minha, assim, aonde eu busco a narrativa correta. Isso é muito profundo, Importante. cara. Muito. Aonde a narrativa correta?
Tipo assim, beleza, é uma tese, seja qual for, política, direita e esquerda. Onde você busca a narrativa correta? Nos meios de comunicação? Na rede social? Qual é a narrativa que pode te ajudar a destravar de forma profunda conhecimento sobre esse tema? Show. Tá tudo enviesado. Tudo enviesado. Então você não tem... E aí ele terminou e eu fiquei fazendo esses questionamentos. Eu falei, caraca... Você tem que beber de muitas fontes e você tem que ter um esforço hoje muito além da conta para você conseguir trazer mais conclusões mais profundas e menos rasas, porque tá muito difícil achar uma narrativa que você fala, essa narrativa muito não tá enviesada. volume, né? Pouca tá qualidade. Tudo enviesado. Fazer a curadoria disso não é simples, né? Tá tudo enviesado. Show de Truman, o nome do filme. Show de Truman, esse mesmo. Produção eficiente. Baita filme. É isso, quem não assistiu tem que assistir, baita filme. A gente já deve estar meio caminhando, porque o Flávio tem conteúdo pra caramba, né? Tem conteúdo dele também, acho que tem horário aí, né? Flávio, o olhar humano sobre a inovação, também é um tema que tu tens abordado bastante com maestria, né? Esse contraditório da tecnologia, inovação, mas também o ser humano como centro. Uma palhinha pra gente aí nesse tema? Então, acho que está em cima do que a gente está falando. Tudo que a gente falou um pouco até agora foi um pouco dessa robotização do ser humano. E aí, de repente, a gente vive nesse momento, e Deus quis que fosse assim, que a gente está vivendo um momento da história, do ponto de vista da tecnologia, talvez um dos mais disruptivos de toda a humanidade. É que nós estamos na história, né? Vivendo um momento, né? Então, porque a gente está falando assim, de um movimento de 20 anos atrás, 2007, nasce o iPhone, né? Você tem internet com força vindo, então você tem um movimento que, se você pensar nesses 20 e poucos anos de história, é muito curto para tamanha transformação. Verdade. E aí tem uma discussão no mundo, e o Harari fala sobre isso, da máquina tomando o lugar do humano. Então, nesse movimento todo, a máquina está tomando o lugar de qual ser humano? É do ser humano robotizado. Então, quando a gente olha a tecnologia, a inovação tecnológica, e a provocação que eu tenho feito é que não é isso a inovação. A inovação mais profunda e verdadeira é a inovação humana. A inovação humana é a gente parar para pensar e ver o quão humano a gente está sendo nessa transformação tecnológica que está acontecendo no mundo. Porque a grande tendência, ou o grande diferencial como seres humanos é que a gente domine sobre a máquina. Mas se você viver uma vida robotizada e concorrer com um robô, a gente vai tomar pau. Vai perder. A gente vai tomar pau. Não adianta querer concorrer com ele. Não tem como. Agora, se a gente resgata o humano, a inovação humana, que é esse olhar da sinapse, da criatividade, do potencial, da generosidade, da colaboração, da resiliência, se a gente resgata esse papel do ser humano, é muito difícil que a máquina domine sobre a gente, né? Então, acho que tem muito se fala sobre inovação e a gente remete inovação automaticamente à tecnologia. Eu acho que a grande chave da inovação é a gente trazer o ser humano para o lugar que sempre foi dele, né? Que não é teres humanos, é seres humanos. A gente está vivendo uma vida de teres humanos. A gente acha que o ter tem que vir antes do ser. A gente precisa voltar a esse entendimento de que o ser humano precisa ser. Precisa ser, na essência, o que ele nasceu para ser, do ponto de vista criativo, do ponto de vista, né, de expansão de sentimento, né? de legado, do valor da existência, do valor da troca, do altruísmo, da generosidade. Eu acho que essa é a maior inovação que pode existir, tanto no mundo corporativo quanto no mundo de modo geral. Porque quando ela acontecer, a tecnologia vai servir ela. Isso. Ferramenta é meio, né? O Murilo Gun fala isso, né? Fala, carro autônomo, olha que maravilhoso o carro autônomo. Carro autônomo, você pode ficar namorando a sua esposa no banco de trás do carro, beijando na boca dela faz tempo que você não beija, enquanto o carro está dirigindo para você. Então você pode viver o ápice da sua humanidade ali, enquanto o carro dirige sozinho. Você não precisa mais ficar ali dirigindo o carro tenso sem poder viver a sua humanidade, porque você tá... Então o robô tem que vir fazer o trabalho que tem tirado a nossa humanidade. Verdade. E o robô fazendo esse trabalho que tirava a nossa humanidade tem que nos colocar agora no ápice da nossa humanidade. Perfeito. No ápice do nosso potencial criativo, no ápice do nosso potencial humano. Então, a grande inovação é convocar as pessoas a terem de novo essa percepção. Porque se elas perceberem esse potencial, elas vão parar de ficar questionando que robô tomou o trabalho do porteiro.
Cara, vamos ensinar esse porteiro a ser uma coisa mais legal. Vamos colocar esse cara para fazer stacks. Sem contar trabalhos que são desumanos mesmo, né? Trabalhos braçais, perigosos, repetitivos. Pô, vamos deixar o robô e a inteligência artificial fazer, né? E trazer o ser humano para esse momento de ápice que você mencionou, né? Agora, eu sempre falo, né, que assim, é mais importante fazer o que ama ou amar o que faz, né? A gente vive uma sociedade que está numa onda de propósito. Então, uma onda. Muita gente fala propósito. Romantizado virou um mantra. Caramba, né? E aí todo mundo fala assim, eu vou encontrar, vou fazer o que eu amo e tal. Só que todo mundo quer tentar achar aquilo que ele ama e as pessoas não estão entendendo que mais importante do que fazer o que você ama, você precisa aprender a amar o que você faz. Tem que ser feito. Quando você faz o que você ama, quem define você é o que você faz, não quem você é. Quando você ama o que você faz, independente do que você faz, o que define você é quem você é, não o que você faz. Show. Então, aí olha o que acontece. Cara, como é difícil hoje você chegar num posto e achar um frentista que ama o que faz. Ou você ir numa padaria e achar um atendente que ama o que faz. Sim. Eu sempre brinco com a minha esposa que quando eu encontro alguém que genuinamente olha nos meus olhos, quer saber o meu nome, que se vê que a pessoa exala, que ela está colocando o coração naquilo que ela está fazendo, independente daquilo que ela está fazendo, me dá vontade de levar a pessoa para casa. A pessoa dá vontade de adotar a pessoa, de tão escasso que está esse humano no mundo de hoje. Sim. Então, assim, a gente está trabalhando como robô, vivendo como robô e sendo menos humano do que deveria. E se a gente resgata um pouco... Então, eu não preciso... Tipo assim, pô, às vezes tem trabalho que é dureza. Vamos pegar motoboy. Entregar... É um serviço que, no fundo, a grande maioria não quer ser. É verdade. Ele está trabalhando para o iFood ou para qualquer outra por necessidade, porque ele quer ganhar uma grana. Porque é difícil o cara ficar fazendo 30, 40 entregas todo dia em cima de uma moto, chegar cansado em casa, pô, ficar batendo de porta em porta Alto e tal. risco. Perigoso. Perigoso. Muito risco. Mas eu morava no apartamento, agora eu tô numa casa. Cara, é impressionante. Tem cara que entrega, que fala bom dia, boa noite, entrega, vai embora. Tem cara que entrega, olha no meu olho, fala, bom jantar para você, obrigado por ter atendido a gente. Depois manda uma mensagem ainda lá no iPhone. É o cara que dá vontade de você dar uma gorjeta e tal. Então, a gente precisa urgente ensinar de novo as pessoas a amarem o que elas fazem, porque é ali que... Eu tenho um caso emblemático, tô fechando aí, que vocês estão cheios de tempo já, né? Tem um amigo meu que ele era garçom. E ele era o melhor garçom que você podia conhecer. Você ia num restaurante, ele lembrava de você, do seu nome, ele anotava o que você pediu. Você chegava lá, ele falava, vocês aqui e tal, e pedia tudo. Cara, você quer de novo aquele prato? Lembra que maravilhoso foi aquela bebida e tal? Incrível, cara. O cara era fora da curva. Um dia ele atendendo, um senhor, terminou o atendimento, esse senhor chama ele e falou, eu queria te conversar com você, e deu o cartão para ele. Quando ele olhou, era o presidente da Renault, que estava visitando, isso lá em Londrina, visitando a concessionária da Renault em Londrina. E pediu para ele ir no outro dia de manhã lá. Ele foi de manhã lá, o presidente da Renault, pode largar tudo, eu quero te contratar. Por quem ele era, não pelo que ele fazia, porque ele era diferente. Aí ele começou na Renault como lavador de carro, guardador de carro, analista, ele foi indo. Faz 23 anos que ele está na Renault. Hoje ele é diretor da Renault na França. Olha só, cara. Ô, louco. Que história. Diretor da Renault na França. A 2019 eu tô lá em Lyon, na França, faz muitos anos que eu não via, Rafa é o nome dele. Tô lá em Lyon, na França, e aí encontro uma senhora que trabalhava na Renault. E chamo ela e falo, olha, eu tenho um grande amigo que trabalha na Renault, há muitos anos que eu não vejo ele e tal. Eu falo, quem que é ele? Aí eu falo, o Rafa, tal, e comecei a descrever ele. Aí ela começou a falar, o Rafa? Sabe quem ela descreveu? O mesmo garçom. Rafa, todo mundo ama Rafa. Rafa serve todo mundo. Rafa é amigo das pessoas. Rafa se preocupa com o bem-estar. Rafa, ele cuida da mulher lá que limpa o chão. Todas as vezes ele tá lá. Dele. É o mesmo garçom. Não importa, 23 anos depois, ela descreveu a mesma descrição que as pessoas descreviam ele quando ele era garçom. Porque para Rafa não importa se ele era garçom ou se ele é o diretor. O que importa é ele ser quem ele era, colocar o coração naquilo que ele fazia. E fiquei até emocionado quando ela contou, eu falei, caramba. Que massa. É sobre colocar o coração naquilo que você faz, não é sobre você tentar fazer o que você ama. Sim. Porque quando você coloca o coração naquilo que você faz, o mundo vai descobrir quem você é. O mundo vai descobrir quem você é. Só que tá todo mundo escondido. A gente não sabe quem é as pessoas. Uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha vida é uma parada que às vezes a gente fica tão preocupado em chegar lá que a gente não curte a jornada do que a gente vai fazendo, né? Todo mundo quer chegar lá, não, eu quero ser que nem o Fabiano, que tá fazendo das coisas e tal, mas o cara já tá fazendo um monte de coisa e ele não tá curtindo. Né? Ou seja, sei lá, eu quero dirigir a empresa, mas ele tá lá embaixo, ele podia estar curtindo, aprendendo e não curte a jornada também, né? E curtir a jornada é tão bom, né? Que a gente aprende, vai reforçando aquilo que a gente é, que tem de
essência, a gente vai aprendendo, né? Isso foi aprendendo assim ao longo da minha jornada, fui valorizando isso. Cara, deixa eu valorizar cada pedaço aqui, cada passo. Eu vejo como importante. Você falou muito hoje isso, né? Sobre ser humano, sobre vida e tal. E eu acho que a gente tem que refletir. Foi um bom dia de reflexão pra gente, a provocação. Maravilhoso. Muito bom. Então, obrigado aí pelo dia que conosco. E tivemos uma segunda palestra que é exclusiva, né? Mas verdade. que vai ser, claro, compartilhada com todo mundo. Então, Flávio, muito obrigado pelo teu tempo, pela Eu que disponibilidade. agradeço, obrigado. Tá Contem bom. sempre comigo aí, os projetos que vocês tiverem, estou à disposição. Show. Vamos ver se a gente trabalha mais esse ecossistema aí do que a gente está criando Sim. lá com o ecossistema de vocês aqui em Santa Vamos Catarina. sim. Tá, tem coisas Colocar à boas. disposição da galera toda que estiver me ouvindo aí. O Flávio Tavares Oficial lá no Instagram, precisa falar comigo, mandar mensagem, estou à disposição de todo mundo. Show. Excelente. É isso? Flávio, boa viagem, né? Bom retorno. Obrigado aí, Fabiano. Obrigado, equipe da Impulso. É isso. Mas- Impulso são os parceiraços aí que fazem acontecer Oh. também, né? Estão por trás das câmeras aí, mas são parceiros. É isso. Show de bola. Voltamos em breve aí. Valeu, gente. Obrigado.